Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Verde Vilela e estou aqui hoje com Carol Reis, Oi, galera. Lino Gabriel, E aí, pessoal? Laís Ecaia Oi, gente, tudo bem? e um convidado especial, Eric Santos, um ouvinte do nosso podcast que está transformando nosso podcast em sujeito de pesquisa na sua dissertação. Então, hoje trouxemos ele para ficar um pouquinho mais pertinho da gente também. Olá, pessoas. O circo é aquela memória de criança. Com muitos atrativos, o circo encanta quem o vê. Mas quem? O circo nasceu como uma forma de trabalho de famílias rurais, mas também foi apropriado para mostrar os horrores do mundo, entre aspas, né? Mulheres barbadas, anões e toda sorte de gente estranha era apresentada ao grande público sobre pequenas quantidades de dinheiro. Sarah Baartman, conhecida também como Vênus Negra ou Vênus de Hottentote, hoje vista como um termo pejorativo, né? Foi uma mulher negra, foi uma mulher negra africana exposta num desses circos. Seus restos mortais continuaram sendo exibidos no Museu de Paris, na França, até 1974. Outra figura marcante no circo, o palhaço, pode deixar várias pessoas entre nós sem graça, com piadas antigas, deslocadas, racistas e misóginas. No entanto, hoje no circo, há outra perspectiva de circo feita por pessoas trans e não brancas. Por isso, o tema hoje é Circo Não Normativo, e estamos aqui com Fursi Fercher, uma convidada especial, multiartista e que participa do circo. Boa noite a todas, a todos, a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast. Obrigado pelo convite, Lino. Obrigado pelo convite, Verde. Eu sou Fursi Fercher. Eu sou natural de Minas Gerais, Timóteo. Tenho 28 anos. Sou formada em licenciatura em dança pela UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E parte da minha vida com o circo vem muito desse momento, assim, de buscar uma formação, né? Eu entrei na graduação em 2015 e por ser uma universidade estadual, altamente sucateada, né? Em vários momentos, as questões de subsídios para resistência, para sobrevivência, faltavam, né, nesse processo de fazer a graduação, de estar estudando numa universidade pública, né? Então, em 2017, o circo começa a entrar na minha vida. A universidade ela não dava uma matéria específica sobre arte circense, mas por conta de uma amiga minha que pesquisava dança com bambolês, os objetos de malabares começaram a entrar na minha vida. E um pouco de aula de trapézio e tecido que a universidade também dispunha na sua ementa, né? E aí, nesse processo, em 2017, começo a trabalhar com o circo, a pesquisar, né, a dança com objetos de malabares. Até então, não estava tão dentro do espaço do circo, né? Até que rolou um evento, que foi a segunda revirada circense, que normalmente acontece em Florianópolis, na Praia de Naufragados. Esse ano, inclusive, tem de novo, tá, gente? Já fica o convite, tá? Que é um evento de circo que acontece, se eu não me engano, tem a duração de 5 dias, as pessoas acampando, totalmente nutrido por pelo próprio sentimento de autogestão, de fazer acontecer. Então, uma organização muito natural de quem faz café da manhã, almoço, janta, quem se ajuda na hora de lavar utensílios, o tanto de alimento que a gente leva e como que a gente partilha isso, né? Com várias temáticas na área das artes, com um foco maior no circo. E aí, nessa imersão, eu conheci várias pessoas e eu estava já muito numa pira de começar a trabalhar como artista de rua, malabarista, por conta dessa falta de subsídios dentro da universidade, por conta da falta de bolsas, da falta de políticas públicas para que eu conseguisse terminar minha graduação, né?
A partir disso, desse encontro, conhecendo artistas incríveis, tendo trocas incríveis sobre o que é ser artista de rua, como é, onde fazer, como fazer, quando fazer, o que dá certo, o que dá errado, minha mente deu um boom enquanto emancipação profissional, né? Vou monetizar o meu trabalho, né? Estou fazendo um estudo para monetizar o meu trabalho. E não necessariamente isso precisa ser dentro de um sistema educacional, apesar de que eu fiz licenciatura, né? A partir disso, em 2018, eu começo a desenvolver um trabalho como artista de rua. Já me entendia como uma pessoa trans nessa época. Só que era muito inquietante ser artista de rua e acadêmica da dança, né? Porque o meu corpo estava o tempo todo em relação àquele espaço, em relação às pessoas que estavam transitando por ali, né? Então, meio que esse trabalho que surgiu como uma ideia de monetização braçal, com muitas aspas, também foi para um lugar de pesquisa acadêmica, de uma possível monetização de saber intelectual, né? A partir disso, em 2018, eu começo a me debruçar um pouco sobre estudos de gênero, racialidade e performance, para pensar nessa perspectiva de arte de rua, de como é de quais são as implicações de estar nesse espaço urbano, que, de certo modo, traz uma autonomia e legitimidade para a nossa liberdade, e com muitas aspas, porque, né, aí a gente vai entendendo quais são os recortes sociais do nosso sistema, a quem ele favorece e a quem ele prejudica, né? Quais são as implicações de eu, enquanto pessoa racializada e pessoa trans, ser artista de rua numa sociedade que é transfóbica e que é racista, né? Então, mais ou menos essa sou eu. Acho que, antes de tudo, acho que você podia contar pra gente quais são as práticas do circo que você pratica, quais são os seus tipos de performance. E já engatar também, é uma outra pergunta, porque eu percebo, igual a gente estava pontuando agora, de como ela vai percebendo na prática, né, essas implicações do nosso corpo dentro do circo. E aí, no texto, né, que a gente traz hoje no início, a gente acaba mostrando, né, de como talvez isso também, por mais que seja uma questão estrutural, o circo também tem uma certa memória em respeito disso, né? Tipo, da forma como que ele foi se apropriado para essa questão da estranheza. E daí, eu tive a oportunidade de ver uma performance de Cher também, e eu notei, né, que mesmo não sendo um espaço desse novo circo que a gente comentou, colocou, né, esse circo não branco, esse circo trans, não era esse espaço, mas a Cher ainda assim, ela tem um jeitinho, né, de lidar com essa situação, e um jeitinho bastante político e, ao meu ver, bastante efetivo. Então, eu poderia emendar essas duas respostas, assim, esses dois comentários. Enquanto prática artística, performática, né, eu desenvolvo, enquanto trabalho de corpo, um treinamento com o bambolê e o bastão de malabares. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses dois objetos e os simbolismos deles, os signos que eles constituem também dentro desse imaginário. Mas também dentro da minha pesquisa e identidade artística, eu gosto muito de trabalhar com poesias, porque na minha região de Minas é muito forte o movimento dos slams, né? Então, a partir desses slams, que talvez tenha sido uma das primeiras expressões artísticas que me atravessaram, eu também gosto muito dessa memória. Eu trabalho com dança e eu acho que parte desse corpo também é voz, né? E poder organizar isso dentro de um texto, para mim, eu vejo como uma intersecção muito potente, assim, uma interdisciplinaridade muito potente artística, né? Enquanto os objetos de malabares, eu comecei com o bambolê por causa dessa amiga, só que eu era péssima com bambolê, gente, assim, ó. Pensa numa pessoa ruim, travada. E aí eu muito revoltada com aquilo, eu falei, eu vou lembrar a criança viada que eu era, quando eu pegava um cabo de vassoura e brincava de Sakura Card Captor, sabe? E chamava os poderes elementais dos animes que eu assistia. Ai, gente. E aí eu peguei um cabo de vassoura e comecei a treinar com um cabo de vassoura.
E corpo é memória, né? Corpo é memória. Através desse corpo que é memória, através de várias somas psicoemocionais, físicas, eu fui acessando esse lugar de quem também já tinha feito artes marciais, de quem também gostava de, entre aspas, desmunhecar, e hoje em dia eu encontro o Vogue, né? E meu corpo também foi se desenvolvendo com o bambolê. Então, o meu objeto principal é o bastão de malabares, mas o bambolê ele foi se desenvolvendo nesse percurso, né? E aí, uma grande brisa é como que esse bastão de malabares, eu sendo um corpo trans, com pênis, ele representava um lugar de virilidade e masculinidade. Porque quando eu começo a trabalhar com arte de rua e malabares, eu ainda sou um corpo não hormonizado. E aí eu trabalhava com duas gatinhas, super padrãozinho, pequenininhas, branquinhas, que faziam bambolê. Gente, elas eram quase um pedaço de carne para um bando de abutres que estavam cada um nos seus carros, assim. Era bizarro. E aí essas implicações também foram me ajudando, ou, sei lá, fundindo o meu cérebro, não sei se me ajudou mesmo, a fazer a minha pesquisa acadêmica, porque eu já estava encaminhando para a época do TCC, que foi sobre esse lugar de construir uma arte em dança para o contexto de rua e quais são os atravessamentos disso, né? Pensando enquanto dramaturgia. E aí, basicamente, né, o que eu percebo hoje em dia é que essa dramaturgia do corpo na rua, ela sempre vai estar atrelada à nossa raça e ao nosso gênero. Infelizmente, ela vai estar sempre atrelada a essa performatividade. Por mais que gênero, de certo modo, seja um delírio, né, e raça seja flutuante, isso sempre vai estar sendo colocado em xeque quando a gente está no espaço da rua, né? Então, o bastão, ele me colocava num lugar de confortabilidade visual. Por quê? Porque era um objeto que remetia a artes marciais, e o que que esse viado vai fazer com esse bastão? Então, eu conseguia proteger muito as minhas amigas. E o bambolê fazia eu ganhar menos dinheiro automaticamente, porque era um viado rebolando no bambolê. Ponto. Sabe? E aí é muito louco, porque a partir de 2020, quando começou a pandemia, eu comecei a me urbanizar. Então, recente, eu tenho novas experiências sobre ser artista de rua com o corpo hormonizado. E aí, às vezes, que eu tô com bastão, eu percebo muito que é um olhar de, gente, essa gata parece muito histérica, ela vai me bater. E aí eu ganho menos do que antes. Em compensação, rebolando no bambolê já é muito interessante, porque o corpo mudou. Ele teve uma transformação bioquímica, sabe? Só que é isso, né, gente? A voz é grossa, mas o coração é de mocinha. Então, na hora que eu vou pedir o chapéu, também é um choque de realidade. Porque a galera fica assim, gente, o que é isso? Eu nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu pago ou não pago? Eu vou acelerar meu carro e fechar meu vidro. Normalmente, rola. Oxê, bom, primeiro que eu queria só pontuar, assim, que eu gosto muito desse lugar que a Cher ocupa, de pessoa não binária, né, que não reivindica necessariamente a categoria de travesti, talvez muito mais há uma demanda social de que ela se encaixe nessa categoria do que a- uma expectativa dela mesma, né? A gente vem conversando e trocando há algum tempo sobre isso. Então, assim, eu queria te perguntar algumas coisas do circo, porque eu particularmente tenho o grande prazer de estar com várias pessoas trans que fazem circo. E aqui eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem algumas dessas pessoas. Uma é a Cher, que a gente está trazendo aqui hoje. Então, assim, por favor, acessem redes sociais, Lucifer Cher. E não tem nada a ver com Lucifer. Não. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, porque as pessoas veem uma travesti que chama Lucifer e já faz essa associação, né? E Ela é satânica. ela é satânica, essa travesti, cuidado com a travesti, né? Mas, enfim, primeiro que eu acho interessante esse lugar de não binariedade, que é um lugar, que é uma luta que eu acho que eu venho traçando junto com o Char, mas também junto com o Verde, que tá, né, que tá aqui junto com a gente. Depois, assim, falar dessas pessoas, tem a Cher,
tem a Vulcânica Pouca Roupa, maravilhosa. A Vulcânica, junto com outras pessoas, tem A Cia Fundo Mundo, a Cia Fundo que é uma Mundo, companhia de circo só constituída de pessoas trans. justamente. Então, assim, busquem, né? Vulcânica Pouca Roupa, Juno Nedel, No Escapim. Noah Escapim, Ellen Maria, enfim, busquem a Cia Fundo Mundo, que lá vocês vão encontrar. Mas o que eu ia te perguntar, então, aproveitando inclusive o ensejo que a Verde já jogou aqui pra gente, você está falando de uma sorte de trabalho, né, no sinal, que eu acho que é uma das coisas que o circo se diferencia também hoje, né? Porque a gente também tem essa noção do circo que ele tá fechado em tendas, né? Em famílias circenses, etc. e tal, que há também. Mas muitas pessoas artistas de circo hoje fazem sinal, né? Que é a forma que essas pessoas têm de ganhar dinheiro. Então eu tenho duas perguntas iniciais, assim, eu tenho várias, mas duas iniciais. Quais são as práticas que você vem assistindo? Porque eu venho vendo que o tecido está crescendo muito. Então, assim, quais são as práticas que você tem visto feito por pessoas pretas, pessoas trans? E como são as outras formas, para além do sinal, de ganhar dinheiro, né? Então, acho que também tem muita coisa do edital, do projeto. Quais são as outras maneiras que também se monetiza, né, esse trabalho, enfim. Essas perguntas me empolgam um pouco, então qualquer coisa me interrompam, kkk. Mas é muito porque se a gente vai falar disso, a gente também já vai falar de acesso, a gente também já vai falar de recorte, e aí a gente já vai entrar no capitalismo. Ponto. E aí é uma grande brisa. Porque, por exemplo, né, você menciona que tem visto que o movimento do tecido tem crescido muito. Só que vamos pensar na arte circense enquanto aéreos e o quanto disso já implica numa estrutura. Ponto. Então, quem é que tem acesso para ter uma estrutura para pendurar um aéreo? Só aí a gente já tem um recorte imenso, tá? Eu trabalho com arte de rua, por quê? Porque, nitidamente, para eu conseguir um acesso num estúdio, numa escola e etc., eu vou percorrer outras demandas, outros caminhos, outras dificuldades. Então, automaticamente, esse lugar democrático, entre aspas, da rua, ele me acolhe. Ele me acolhe, sim, né? Na força de Exu, na força do deboche, na força de quem vai chegar no cruzeiro e vai falar laroiê, e você vai ver que vai ser uma experiência multicultural, porque vai chegar desde a senhorinha falando: olha, você esqueceu seu chinelo ali, e é o chinelo de algum morador de rua, bom, até um policial para debater com você sobre as pessoas que estão vindo de Cuba para cá e roubando os empregos do brasileiro. Então, assim, se encontra de tudo na rua, sabe? É um nicho muito amplo. E aí a gente volta de novo para os aéreos, a gente volta de novo para a arte circense. Onde ela tem crescido? Isso tem sido uma questão de pesquisa para mim, muito nesses 2 anos de pandemia, justamente porque eu sei a dificuldade que eu, enquanto corpo preto, enquanto corpo trans não binário, tive para monetizar o meu trabalho durante os 2 anos de pandemia. Porque automaticamente, que, ok, era uma escolha estar na rua, eu não queria escolher estar na rua, porque eu também não queria correr um risco de pegar um vírus que estava matando geral. Não queria botar outras pessoas que eu amo em risco. E aí, choices, né? O que a gatinha preta trans faz? Não sei, gente. Tô viva até hoje, mas eu não sei o que eu fiz. Deu certo. Tô viva. E aí, essa é a grande brisa, porque o que aconteceu com uma série de artistas circenses nesses 2 anos de pandemia, né? O meu recorte de foco nessa pesquisa, nesse atual momento de pesquisa, é justamente pessoas racializadas e pessoas trans. E aí eu percebo que muitas delas, através dos seus processos de acesso, e acesso não é privilégio, acesso às vezes é só uma vantagem, ponto, porque tem essa diferença, né? Muitos dos que conseguiram esse acesso foram para os editais. Então, tipo, fizeram um corridão de
desenvolver uma intelectualidade da escrita para se adequar a esses processos digitais e conseguirem vender os seus trabalhos, muitos deles online. A questão toda é que a gente sabe que a gente vive num sistema e que esse sistema de digitais, ele tá assim com um sistema acadêmico, né? Uma bosta, né, gente? Vamos ser bem realistas. Ele tá bem pertinho, é uma linha bem tênue. E aí, a quem implica os acessos a esses editais? Bom, então, ainda que a gente não tenha uma porcentagem, até porque eu não sou a pessoa da pesquisa quantitativa, quantos inúmeros artistas dissidentes não permaneceram em um contexto de arte de rua, que já é extremamente marginalizada, num período anterior à pandemia, e tiveram que trabalhar na pandemia e ainda estão recuperando os danos desses 2 anos de pandemia, né? Não sei se respondi a sua pergunta bem, mas me vem isso muito à mente, porque, bem ou mal, essa monetização que eu faço enquanto pesquisa foi um lugar de acesso, logo, vantagem, para minha corporidade, que teve a perspicácia de perceber isso naquele momento da graduação. Ponto. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade de todos, né? Se a gente for parar para pensar, né, quantos de nós, independente da área de atuação que a gente trabalha, tem uma maturidade financeira, uma inteligência financeira, para conseguir fazer do nosso trabalho o suficiente para a gente bancar as nossas contas, os nossos prazeres, os nossos luxos. E aí, se a gente pensar enquanto dissidência, bom, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Eu tenho visto outras amigas, né? Porque eu acho que tem essa coisa muito forte da palhaçaria também. Não é exatamente o que você faz, mas eu acho que esse trampo de poesia quebra um pouco com essa noção de palhaçaria exatamente. Porque eu acho que é isso. O palhaço é uma figura muito, muito forte do circo, né? Ele é sempre essa figura que, ao mesmo tempo que ela é, entre aspas, divertida, a gente sabe que tem esse lugar da melancolia do palhaço, né? Uhum. Desse palhaço, o palhaço ele é triste por definição, e ao mesmo tempo isso, um determinado circo ele chega a ser até pedante, assim, até chato. Acho que há um estigma também do circo chato, porque é um circo que muitas vezes é racista, é homofóbico, né? É misógino pra caramba, assim, são piadas que hoje já não se encaixam mais na nossa vida, né, nos nossos modos de viver, assim. Então, eu tenho duas perguntas. Uma quase que uma afirmação, né? O circo é para todo mundo. Claro que se você, isso que a Cher está falando, se você tiver mais acessos, você vai poder acessar alguns lugares do circo, como fazer trapézio ou fazer tecido, que são práticas mais caras, né? Até da própria aula, né? A aula em Florianópolis, eu sei que tem aula em Florianópolis, eu sei que tem aula em São Paulo, mas é isso, tem um custo. A palhaçaria, talvez ela tenha um custo um pouco mais baixo, e em alguns lugares tem também cursos gratuitos e tal, mas eu acho que... Bom, então as duas perguntas são o seguinte: o que faz no nosso ser participar do circo? Né? O que muda em nós, né, nas pessoas, porque eu vejo muito o circo vira quase que vira um modo de vida mesmo, né? Um modo de existência. Todas as pessoas que eu conheço que estão no circo, assim, entraram de cabeça no circo. Então, o que o circo faz com a gente? Porque são muitas práticas: palhaçaria, bambolê, tecido, Tecido, staff, swing, pois, flag, são muitas coisas. Essas muitas práticas, primeiro vou voltar um pouquinho nesse lugar do palhaço, e aí vou também adentrar uma coisa que eu percebi que eu acabei passando batido da pergunta de Verde sobre esse lugar de trabalhar num espaço não necessariamente trans do circo, tá? É muito interessante perceber que sim, o circo ele começa num movimento extremamente de corporidades padrões, né?
E aí, quando eu digo corporeidades padrões, é porque uma característica muito comum no circo é o lugar de exibicionismo das suas potencialidades físicas, tá? E aí a gente vai entrar também, a gente vai poder pensar sobre estética, e bom, automaticamente se torna um corpo branco, forte, com flexibilidade, magro e etc. Esse lugar das dissidências, por exemplo, que foi dito no início do texto, por Verde, ele entra muito nesse lugar da palhaçaria, do freak show. Esse lugar onde existe o palhaço clown, que vai ter uma melancolia, uma tristeza, e do palhaço bufão, que muitas das vezes representa um morador de rua. Tá? E aí é interessante porque isso foi muito chulo durante muitos anos da história do circo. E aí, hoje em dia, na nossa contemporaneidade, a gente vê grupos dissidentes, principalmente na palhaçaria, pesquisando sobre palhaçarias dissidentes. Então a gente vê grupos de palhaças reivindicando esse lugar de ter uma expressão artística da palhaçaria com o gênero feminino e debochando de todo um sistema que é misógino. A gente vê grupos de palhaços não brancos fazendo da sua palhaçaria um deboche com o que é a branquitude, com o que é a colonialidade, né? E isso é muito rico, isso é muito maravilhoso, né? Pensando, assim, nas pessoas padrões, gente, eu sou obrigada a soltar um veneninho nesse podcast, que eu não faço ideia o que esse bando de gente branca, cis, ainda está estudando palhaçaria antiga. Ponto. Porque eu tenho uma dificuldade com a palhaçaria, eu tenho uma dificuldade com a comicidade, porque eu gosto de estar num lugar da acidez, da morbidez. Porque é isso, né, gente? A expectativa de vida de uma pessoa trans preta é 28 anos. Se eu passar de setembro, eu tenho 29 e eu venci a expectativa de vida. Olha só, viu? Pensem nisso, queridos ouvintes. Beijos de luz. E aí, eu volto para a pergunta de Verde. Eu não sou a pessoa mais excelente enquanto uma artista, pelo menos não me considero, enquanto disciplina de corpo, trabalho, etc, etc. Porém, entretanto, eu gosto de dialogar com a ferida, com esse lugar de sim, eu estou na minha expectativa de vida e a qualquer momento o universo pode olhar para mim e falar: ela morreu? E amanhã vai fazer 2 dias e vai ter gente que vai chorar uma semana. Vai ter gente que não vai nem lembrar de mim. Ponto. Eu gosto de trabalhar com arte nesse lugar. E aí, muitas das vezes, o que eu faço? Por ser a pessoa, infelizmente, que não se sente ainda apta a tentar muitos editais, eu tento ocupar um espaço de hackeamento nos espaços héteros do circo, que é onde eu vou me destacar. Eu não tenho problema nenhum com a heterossexualidade, eu não tenho problema nenhum com a branquitude, eu não tenho problema nenhum com a cisgeneridade. Tem até amigas que são. Tenho até amigas que são. Exatamente. Ponto. Só que a partir do momento que vão me dar um espaço de voz para falar, eu vou falar e eu tenho muita coisa para falar. E eu vou brincar com o que estiver à minha volta, já que o circo tem essa magia do lúdico, do deboche. Então eu vou debochar do DJzão que vai botar uma música para eu entrar em cena. E vou olhar para ele e falar: vai, DJ, bota para mim, DJ. E aí a gente vai ver um homem cis, provavelmente hétero, muito constrangido durante uma apresentação de circo. E isso é mágico. Isso também é palhaçaria. Isso também é fazer o divertimento de um monte de gente que não está preparado para lidar com seus próprios desejos. Porque também esse lugar de ser artista transbonequinha, no final do expediente, você só vê a mensagem chegando do travequeiro. Maravilhosa. Eu fui stalkear aqui seu Instagram. Menina, vi uma performance ali com fogo. Que é aquilo? Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Mas antes, eu ia perguntar isso, né? Se você já sentiu desrespeitar uma apresentação e como manter, como bancar, ou então como no final fazer com que as pessoas calassem, sei lá, já aconteceu? Então, na hora, assim, de uma apresentação, eu acho que eu nunca tive um perrengue, honestamente. Eu acho que o universo olhou pra mim com muitas coisas boas, assim, e falou: não, Cher, essa raiva tu não vai passar. Mas eu já tive momentos de preparação onde o perrengue se fez, assim. Por exemplo, nessa Revirada Circense, que é um evento que acontece aqui, que eu já mencionei, tem a Noite da Diversidade Plena.
E aí eu fui convidada para fazer essa noite, para dirigir essa noite. Então reuni os artistas, dissidentes para fazer a apresentação. E aí o legal é que são 5 dias de evento, todo dia tem uma temática e todo dia se passa o chapéu para a colaboração espontânea. Esse chapéu, ele também é um modo de resistência dos artistas que estão no evento, porque algumas coisas são dirigidas para a alimentação de todos. E a outra parte é dirigida, por exemplo, para a limpeza da praia, porque a praia de Naufragados, por exemplo, ou você só chega com acesso de barco ou acesso de trilha, né? Então também tem todo esse cuidado de fazer a manutenção e limpeza ali da praia depois que o evento acaba. Aí, seguindo esse baile, estou eu reunindo os artistas, chega 2 boyzão. Sim, 2 boyzão. Segundo dia de evento. Cis, hétero, com muitas aspas. Ai, porque a gente quer participar, Sherry. E aí eu olho aquele bando de artista dissidente me olhando assim, esperando minha resposta. Eu virei e falei, não, gente, tá tudo bem? Qual é o figurino de vocês? Não, a gente vai participar com essa roupa aqui, que era um colanzinho, que deixava tudo marcado. Eles são boyzão, né? Eles têm que mostrar essa virilidade. E uma máscara. Eu falei, gente, a máscara é perfeita. Faltando 10 minutos para começar a noite da diversidade, eu chamei para fazer uma roda. E eu falei, gente, eu queria falar uma coisa. Gustavo, Cascão, muito obrigada por serem a cota hétero na nossa noite da diversidade plena. E aí eles viraram, ai, Cher, como assim? Eu falei, não, gente, só vocês não perceberam que é uma noite para as pessoas LGBTQIAPA+, se apresentarem, e vocês, enquanto 2 homens cis, a sorte que o Cascão não é branco, vem se oferecendo para apresentar. Tipo, gente, você já tem o pódio, a atenção, o holofote o tempo inteiro. Aí na nossa noite vocês querem se apresentar? Eu dirigindo é só mascarado. Por isso que eu deixei. Porque vocês têm uma máscara. Aí eles, muito constrangidos, ai, Cher, você quer que a gente participe mesmo? Eu, claro que eu quero, gente, porque eu vou fazer essa piada em cena. Vocês são uma piada para essa noite. E tá tudo bem, porque normalmente quem é a piada é a gente. Então, assim, é um trabalho exaustivo de estar ocupando muitas das vezes esses espaços héteros, cis do circo? É. Por quê? Porque eu sou a necessária, entre aspas. E isso é exaustivo, porque eu não quero ser o exemplo, eu quero ser artista. Seria tão bom se eu pudesse fazer uma arte para falar das flores do jardim, como elas me encantam. Só que ao mesmo tempo eu sei que não vai vender. KKK. Então, assim, automaticamente, por ter um pouquinho de paciência, por estudar Paulo Freire e achar que as trocas de saberes são necessárias, eu me esforço para ocupar esses espaços. Ai, que maravilhosa! Gente, eu preciso confessar que esse episódio é um episódio que, sim, falarei muito, muito, muito pouco, porque eu tô mais no lugar de aprender e descobrir esse novo universo para mim, que eu vou confessar que eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu não tenho uma pergunta direta, mas um comentário sobre esse lugar da não existência, né? De só existir. A gente está aqui sempre no lugar de resistir, de ser uma resistência dentro de um espaço, da gente não conseguir apenas estar e pensar em outras coisas, estudar outras coisas, enfim, é sempre nesse lugar de resistência, de ocupação, de, de incomodar espaços, né? Então, mas ao mesmo tempo que eu acho que isso é um incômodo constante, né? A gente se sente incomodados o tempo inteiro por não poder só. As nossas relações, elas não são só pautadas no afeto, elas também são pautadas no diálogo, elas também são pautadas na parceria de luta mesmo, né? Então é tudo um pouco maior. Ao mesmo tempo que isso é dor, isso também eu acho que é o ápice da. Acho que essa palavra talvez não é que eu queira usar exatamente, mas eu acho que dá a grandeza de quem somos, né? Porque a gente consegue ser maior do que qualquer outra pessoa seria só por existir, pelo fato da gente ser incomodado o tempo inteiro e o ambiente incomoda a gente. Eu acho que a gente consegue trazer à tona o melhor em vários momentos. E é isso, assim, é mais uma reflexão sobre essa vivência do que um questionamento, mas eu tô aqui chocada da quantidade de coisas que eu nunca tinha parado para refletir, e tenho certeza que os nossos ouvintes vão
vão para esse mesmo lugar, sabe? E Laís, assim, ó, essa tua fala, ela me remete muito a um ponto que eu volto lá em Paulo Freire, sabe? Sobre essa troca de saberes. Bem ou mal, infelizmente, eu nasci enquanto uma pessoa com pênis, eu fui socializado enquanto uma pessoa com pênis, eu fui um corpo preto do neguinho, que não era cobiçado enquanto um lugar de afeto, né? E à medida que eu vou percebendo toda essa trajetória e todo esse caminho, eu percebo que eu não sabia de nada. Ponto. E aí, eu penso em Paulo Freire nesse lugar enquanto pessoa que, sei lá, meu companheiro me chama de desenvolta, né? Enquanto pessoa que é desenvolta, consegue verbalizar sobre essas demandas. Eu acho que isso é extremamente necessário, isso é micropolítico, sabe? E é micropolítico num lugar onde eu estou falando de circo, mas ao mesmo tempo eu estou falando de raça, eu estou falando de gênero, eu estou falando sobre poder financeiro, sobre estrutura social. E aí, como que a gente intersecciona esses saberes do ser com os nossos saberes acadêmicos, afetivos, psicológicos, emocionais, né? Como que a gente começa a discernir quem some e vai criando uma rede de network que de fato seja efetiva, né? Para mim é um prazer inenarrável estar aqui falando no podcast que eu já ouvia tanto, assim, sabe? E é muito gostoso fazer essas conexões e essas pontes com quem a gente sabe que no final das contas vai somar, sabe? Quando eu brinco que, eu tenho até amigos que são, pensando nessa galera padrãozona, é porque, bem ou mal, eu ainda tiro meus bônus desses ônus, de ocupar esses espaços, de também estar conseguindo dialogar para uma reexistência de uma outra pessoa trans, de uma outra pessoa não branca, que possa vir a chegar nesses espaços héteros, né? Eu não gosto muito desse lugar de que a gente tenha que ser o saber principal, de estar sempre falando e palestrando, mas quando a gente tem paciência, eu acho que é transformador. Porque também a gente possibilita que a gente prepare o terreno para outros, né? Então, tipo, é uma coisa que eu sempre vou e volto, assim, muito. Eu vou acabar puxando a conversa pro Eric, bem ou mal, assim, mas porque é engraçado, né? Toda vez que eu uso engraçado, e eu acho que hoje é particularmente perfeito para falar disso, eu até converso com a Verde isso sobre nossas pesquisas, né? Eu acho interessante uma pergunta de pesquisa quando a gente fala, nossa, que engraçado tal coisa. E, de novo, é isso, né? Assim, eu acho que é um lugar que às vezes é muito difícil pra gente, pessoa preta, pessoa gênero dissidente, que já é piada em todos os espaços que a gente vai. E assim, me parece, não sou uma pessoa que faz circo, mas gostaria muito, inclusive eu já comentei isso com o Cher, assim, que faz anos, nossa, sei lá, desde quando a Verde sabe disso, desde quando eu era criança, assim, que eu queria muito fazer tecido. Gente, eu não sei trepar numa árvore. Não Mas a mesmo. bicha queria fazer tecido, sabe? Aham, senta lá. E assim, não tive a oportunidade, né, de conseguir fazer, porque tem outras demandas de trabalho, enfim, que me impossibilitaram de estar junto. Mas como é louco que a gente tem que ficar repetindo de formas diferentes, em contextos diferentes, sempre a mesma coisa. A minha pesquisa de mestrado falava do lugar da professora preta e do racismo. A dissertação da Verde vai falar do racismo na moda, na indústria, no empreendedorismo. A pesquisa do Eric vai falar do racismo e da LGBTfobia contra a bicha preta. E assim, poxa, vou falar um palavrão agora. Poxa, sabe, a gente tem que ficar. E eu acho que até Jorge, que não tá aqui hoje, já tinha comentado isso, né? Como que, assim, tudo é racismo. E a gente fica nomeando esses tipos de racismo, exemplificando esses tipos de racismo a cada coisa. Então, assim,
como é louco ver que isso, de novo, lá no circo, a coisa toda se reproduz, mas também como é louco e como é bom, como muita coisa que a gente tem visto hoje tá mudando. A gente tem uma marca como a Zecaia, que faz moda pra gente preta, desde um lugar de pessoa preta, que brancos podem usar também, inclusive comprem, né? Gastem seu aqué com essas pessoas. Como é importante que hoje a gente já tem bichas pretas que, né, conseguem passar algumas coisas, né? E como a gente vem tentando ampliar justamente esse lugar falando disso tudo, mas meio que é tudo aquilo que a gente vem falando em vários episódios, a mesma coisa, né? E aí, Eric, te puxei, não tem jeito. Queria que você colocasse, talvez, coisas, né? Porque você fez sobre o Akane, a sua dissertação de mestrado na Universidade Estadual do Ceará. Então, assim, coisas que você encontra e que tem a ver justamente com isso que a Char está falando, desse medo de estar na rua, né? Porque a bicha preta, ela também usa essa sacanagem, né? Essa palhaçaria como forma de resistência. Eu converso muito com a minha companheira, assim, que várias vezes quando eu sofro racismo ou transfobia, eu não sei responder. E como que essa prática de brincar com a verde, de brincar com a Cher, daquilo que a gente chama de gongação, né? Eu não sei se você chega nesse lugar da sua pesquisa, mas se chegar seria muito legal de fazer esse cruzamento entre a gongação e algumas práticas de circo, porque nem todas são da palhaçaria, como a Char já falou, tem esses lugares da excelência, né? Do corpo magro, do corpo fit, do corpo pá. Mas, assim, traçar um pouco dessas relações seria muito interessante. Ok, missão aceita. Realmente eu acho que os cruzamentos são interessantes, né? As encruzilhadas, esse lugar de você pensar a partir das possibilidades de áreas que são distintas, embora tenha aí o lugar da educação, que é o lugar comum, né? E é justamente isso a ideia, de pensar como a contranarrativa ela também está ali no lugar, está dentro da narrativa, né? A contranarrativa não é só, eu estou aqui resistindo e isso é bonitinho e vamos romantizar isso. Não, o rolê é que a gente tá na contranarrativa porque a narrativa não nos dá alternativa. Então a gente está ocupando esse espaço, né? Enquanto bicha preta docente, enquanto bicha preta artista, enquanto essas interseccionalidades é necessariamente nesse lugar de, poxa, ocupar a rua é o acesso possível. E aí, o que é que eu faço? Além de fazer o acesso possível, eu ainda faço arte. E aí, eu fico pensando, tem esse lugar da pesquisa, mas eu também sou educador, né? Estou em sala de aula, e eu tive uma experiência muito recente a partir da residência de artes, né? Meus colegas da escola, a de se imaginar, são os colegas da arte, são os colegas das linguagens, e aí eu tive esse acesso de pensar, né, essas questões de estar a partir dos residentes que estavam ocupando aquele lugar na escola. E aí, no curso de licenciatura, a gente ocupa o lugar de professor, de quem está ali articulando, e o meu amigo, que era da arte, trouxe essa galera que está fazendo arte de rua, e está fazendo arte nesse lugar, e aí eu vou falar especificamente, eu estou no Ceará, que tem um humor muito específico dessa palhaçaria do Tirulipa, que eu não sei se é necessariamente palhaçaria, desse humor aí que a gente vê que dentro do mainstream é o humor que dá dinheiro, é o humor que está ocupando espaço das mídias. E aí eu tenho acesso a esse choque e eu observo que os meus alunos periféricos, os meus alunos que são negros, os meus alunos que são bichas pretas, meus alunos que estão
eles conseguem acessar, eles conseguem ter acesso, né? Eles são bombardeados, na verdade, a partir da mídia, com esse humor que está lá no palco principal, né? Mas quando eles têm acesso a esse humor, que é esse humor do deboche, da gongação, esse lugar que para eles é muito mais palatável. É um momento deles falarem assim, poxa, eu entendo isso, mas eu entendo isso no lugar de rir, mas não rir do ridículo. É rir para eu poder acessar outras informações. E aí, no lugar de educador, né, que é o lugar que me compete aqui, e de pesquisador também, é o momento de você falar assim, a educação, o Paulo Freire lá, ele é importante, mas ele não é suficiente. Porque por mais que a Sheila tenha como referência lá, né, da formação de educador o Paulo Freire, ela está construindo a narrativa dela, que vai para esse lugar de acesso, mas quando chega, por exemplo, no lugar de sala de aula, trazendo o Paulo Freire numa vivência, é aquele momento do aluno falar assim, poxa, isso daqui me interessa. Isso daqui, para mim, é muito mais escola, tem muito mais sentido do que aqueles portões. Gente, a escola é uma coisa triste para mim, a escola de educação básica, porque é muito portão, é muita grade, é muito fechada, é muito se sente, é muito silêncio, e é um lugar que não é o meu fazer pedagógico. E aí eu perguntaria para a Cher, né, como é que eu estando na escola, e aí eu estou falando de um lugar institucionalizado, como é que eu contribuiria para que esses artistas estivessem na minha prática docente, e aí eu já tenho algumas noções, mas assim, como é que eu contribuiria não somente no momento em que chega um residente, que está vindo, que está trazendo a sua contribuição a partir do processo formativo, mas eu, que já estou nesse lugar, né, institucionalizado, o que eu posso fazer? E aí não é receitinha, tipo, manual de fazer isso, isso, isso. Mas, assim, numa conversa real de mesa de bar, o que é que eu poderia fazer? Eu sei que Laís já tinha levantado a mão, mas, Laís, se você me permite, eu posso só responder essa pergunta para não perder o engajamento, assim? Com certeza. Convidados aqui sempre têm prioridades. Obrigada, meu bem. Ó, então, Érica, acho que assim, a primeira coisa que eu queria voltar assim, na tua fala é sobre essa contranarrativa, né? O Lepec, enquanto um dramaturgo do teatro e da dança, ele traz a perspectiva da dramaturgia do erro. Eu, enquanto artista de dança, licencianda, dissidente, eu entendo... Licenciada. Licenciada. Formadaça, com papelzinho e tudo. Eu, enquanto artista da dança, licenciada e dissidente, eu entendo que essa dramaturgia do erro, ela também é sobre os nossos corpos. E aí eu tô falando os nossos corpos porque, sobre todos que eu estou olhando aqui, eu vejo que são pessoas não brancas, tá? Então, já tem essa dissidência aí racial, tá? Dramaturgia na dança, ela... Ou melhor, dramaturgia nas artes, normalmente ela está muito atrelada sobre o sentido final do todo, tá? Então, a dramaturgia de uma peça de teatro normalmente vai ser o texto, como aquele texto ele é constituído enquanto diálogo, enquanto cena, e o que é preciso para essa cena acontecer, tá? Na dança, isso se difere um pouco, porque dramaturgia na dança, a gente vai falar sobre o sentido do corpo, o sentido, com muitas aspas, tá, gente? O sentido do corpo, o sentido do movimento. E aí eu falo com muitas aspas porque a gente pode estudar corpo através da cinesiologia, que não é dança. É biologia, é educação física, a gente estuda cinesiologia na dança, mas não é sobre isso que eu tô falando. Então eu tô falando o sentido do corpo enquanto ser. Porque automaticamente, se a gente for parar para pensar em corpo, mente e emoções, é tudo um só. A gente demanda desse corpo físico para existir. Então a dramaturgia da dança ela vai muito por esse lugar. A gente demanda desse corpo para existir. E aí, qual é o sentido que eu dou ao meu movimento? Tá? Por que eu estou falando disso? Porque automaticamente eu percebo que a dramaturgia de um corpo que está artistando num espaço urbano, ela, se for dissidente, automaticamente ela vai necessariamente ter que se relacionar com isso.
E eu diria que para um corpo que também é dissidente em sala de aula, ele vai ter que se relacionar com isso. Porque a gente está falando de uma dramaturgia do movimento, do corpo, né? Então, assim, o que eu te diria enquanto utilizar disso dentro de sala de aula enquanto uma estratégia? Bom, tu tem já a sua escrevivência, né, Eric? Você já tem a sua história, a sua narrativa, a sua trajetória. E aí eu acho que, assim, para a gente que é da licenciatura, olhar para esses processos, não sei se pedagógico seria a melhor palavra, mas olhar para esses processos relacionais que acontecem dentro das estruturas educacionais, eu acho que ele é extremamente necessário e potente a partir de sermos um corpo dissidente acadêmico. Por quê? Porque a gente hoje, felizmente ou infelizmente, com acesso ou sem acesso, com vantagem ou sem vantagem, a gente consegue trazer outros pensadores do passado, que não necessariamente a gente precisa concordar, mas é meio que dar um aval, com muitas aspas, para a nossa dissidência poder falar, eu sou inteligente, eu entendo do que eu estou falando. Eu não estou simplesmente sendo um vagabundo porque eu estou fazendo uma arte de rua. Eu tenho alguém que me conceitua. E isso está na academia escrito. E assim, gente, isso eu tô falando assim pro Eric, pensando enquanto estratégia de sala de aula, mas isso também para mim já foi estratégia de sobrevivência, de ter que debater com policial na rua. Por quê? Porque eu sou um corpo com tênis que tá fazendo malabares com um bastão de malabares. E assim, gente, o meu bastão ele tem um apelido carinhoso de Rottweiler. Então ele é um puta de um bastãozão preto, pesado, que a galera fica intimidada. Sabe? Então, assim, a nossa dissidência, ela, né? E aí, assim, acho que como estratégia acadêmica para licenciar, para educar, para levar conhecimento, eu acho que a nossa dissidência acadêmica, que tem um embasamento teórico, um desenvolvimento intelectual, ela é um respaldo, muitas das vezes. Quer dizer que a gente vai estar sempre certo? Não. Quer dizer que a gente vai estar sempre construindo algo positivo? Nem sempre, porque a gente é humano, mas ao mesmo tempo a gente está se relacionando com outras existências que estão olhando para a gente enquanto referência, né? Então, sei lá, eu cresci, por exemplo, ouvindo que estuda, meu filho, senão você não vai ser ninguém na vida. E eu percebo que eu posso ser alguém na vida, sendo artista de rua, sendo artista da dança, sendo acadêmica, pesquisadora do corpo, enfim, né? Ai, pareceu muito romântico, né, gente? KKK! Mas eu quero só fazer um comentário em cima dessa tua última fala, assim, né? Porque essa parte, né, de estude para ser alguém na vida é um lugar muito das pessoas que querem o nosso bem, né? De fato, se a gente olha passado, a gente, bom, não precisa nem olhar passado, tão passado, para a gente entender que o estudo ainda é um lugar de acesso e ele ainda é um lugar de acesso para algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas negras conseguem alcançar, mas não na mesma proporção. Então a gente é só em 2022 que a gente tem aí a possibilidade de discutir as cotas raciais. Também acho legal trazer esse recorte só no sentido de que o ensino ele é uma opção de acesso, mas só o acesso não é o suficiente para as mudanças, né? Então, quando a gente também consegue enxergar outras possibilidades, é fundamental para a sobrevivência. Ao mesmo tempo que a gente sempre teve que encontrar outras possibilidades, né? Então, assim, eu só fiquei pensando, quando você falou, eu só fiquei pensando que esse é um lugar de afeto da pessoa que não quer que a gente sofra, né? Então, como a minha mãe não queria que eu empreendesse, porque ela queria que eu tivesse a carteira assinada, todos os meus direitos e etc e tal, né? É o lugar do afeto. E ao mesmo tempo é violento, né? Assim, Sim. vamos, sei lá. Porque nega várias possibilidades. Nega a nossa possibilidade de ser quem a gente quer ser, porque a gente está ali falando sobre o que é seguro, sobre o que é mais garantido. E aí a gente volta da gente estar em todos os espaços e não poder só existir. A gente tem que estar ali no espaço de resistência, de fala, de
e essa é uma fala que você teve também, de dizer, se você for uma pessoa que tenha paciência, que é legal a gente fazer, legal no sentido de conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida por mais pessoas, né? Quando a gente tem a paciência de explicar, e aí a gente tem a paciência de dialogar. E aí eu também fico pensando, juntando tudo isso, né? O quanto que é louco, porque a gente existe, resiste e nega a nossa existência ao mesmo tempo. Como que a gente consegue tudo isso, né? Porque como a gente tem que estar ao mesmo tempo criando caminho para os próximos que virão, a gente está aqui existindo, resistindo e apagando para que as próximas gerações possam existir, sabe? É muito louco isso, né? Pensar que eu sempre penso sobre isso, né? Que eu não estou aqui construindo para mim, né? E aí eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu ainda não tinha comentado isso com ninguém, mas eu tenho uma certeza na minha vida, e é uma certeza que não é legal, porque eu espero estar muito errada nessa certeza, assim. Mas eu tenho uma certeza de construção de vida, muito dos meus sonhos, daquilo que eu quero ter, né, com a minha marca, de pessoas. Mas eu tenho uma sensação de que eu vou ficar sozinha num relacionamento de afeto. Calma, gente, deixa eu explicar. Eu tenho essa impressão e isso entra na minha vida como uma certeza há muito tempo. E eu espero que ela seja uma certeza errada, mas essa semana aconteceu uma coisa, enfim, que eu não posso explicar direito para vocês. E aí eu fui confrontada nessa certeza, assim, né? E aí é muito sobre o que eu quero para a vida, sobre quais são os pontos que me trazem felicidade, né? Então, e aí um desses pontos é essa construção para os outros, essa construção de pensar o que eu quero das minhas pessoas, sabe? Da população preta, das pessoas pretas que me cercam e que eu quero ajudar a potencializar através do empreendedorismo, que é algo que eu acredito e que eu sei que não é sozinho que modifica, mas eu acredito que é um dos caminhos dentro do sistema capitalista que a gente vive, né? Então, assim, e aí olhar para isso e olhar para essa possibilidade, ok, eu gostaria de ser uma pessoa que não encontra afeto, no sentido amoroso, né? Porque o afeto nas relações eu encontro muito. Mas olhar para essa possibilidade como uma possibilidade real e depois olhar para o que é campo de felicidade, o que me traz felicidade, também tá sobre isso. E aí eu sempre fico pensando, né? Quantas vezes o meu ancestral ele teve que abrir mão da sua própria felicidade ou de uma felicidade plena para que ele pudesse dar existência para o próximo, né? Enfim, uma reflexão aleatória dentro desse podcast, mas é que houve o link ali. Nossa, mas eu amei. Eu amei porque, assim, ó, isso me remeteu ao Rico da Lassante, no último trabalho dele, que é Fim das Tentativas. Ele fala sobre toda vez que eu fui amado, eu me senti uma exceção. E tudo que eu vivenciei enquanto amor foi uma forma que eu inventei de amor, né? E aí, assim, eu penso muito sobre esse lugar do afeto negado. E aí a gente pode pensar afeto não de uma forma só romântica, tá? A gente pode pensar afeto de diversas e inúmeras relações. Cada um vista a carapuça que lhe serve, né? Mas eu acho que, Laís, esse lugar do afeto romântico e esse medo da nossa solidão e etc., é uma história que se repete e se perpetua em muitas de nós, infelizmente, sabe? E aí, aproveitando a pauta afeto, eu vou só jogar assim, ó, uma semente da discórdia, tá, ouvintes? Tá? Vou pendurar uma ideia no varal das ideias e vou falar o quanto nós não ainda estamos colonializando os nossos afetos e colonializando os nossos desejos enquanto um lugar de não conseguir receber o afeto de onde ele vem, primeiramente, porque pra gente que nunca teve afeto, quando a gente recebe é esquisito, é estranho. Tipo, do nada eu tenho que entender que eu sou um corpo bonito, que eu sou um corpo amável, porque todo dia
eu tomo 2 comprimidos, um de bloqueador de testosterona e um de hormônio. Do nada eu tenho que entender que eu sou desejável, que eu sou quista. É muito esquisito. E aí cada qual na sua pauta, porque, sei lá, eu fiz tranças, porque eu deixei meu cabelo crescer, porque eu perdi alguns quilos e assim por diante. Então, tipo, é muito bizarro isso, assim, sabe? Tem uma resposta para isso? Não. O que eu tenho que exercitar? Receber afeto. Ponto. E aí é tão gostoso quando a gente se sente segura para também falar do afeto que a gente recebe, né? Que é o que eu acho que é o que eu entendo enquanto decolonialidade afetiva. Nossa, a partir do momento que eu já superei o medo de falar, caramba, eu te amo, caramba, eu quero ficar com você, caramba, você mexe comigo. Nossa, eu acho que eu já passei várias. Eu acho que eu já consegui várias skills nesse processo, gente. Porque assim, ó. Ah, que merda, hein? Olha, já vejo um Gente, tema pera, surgindo aí, mas hein? calma, calma. Inclusive, gente, a gente tem, inclusive, caros ouvintes, a gente tem um episódio todinho que a gente fala sobre amor colonial, o episódio 30. Estamos aí falando sobre isso. A minha fala, ela é um recorte apenas, né, de toda a existência que a gente tem, né, de toda a ancestralidade, e aí uma ancestralidade que foi, uma ancestralidade que vem daquilo que foi do passado, né, e a ancestralidade que seremos do futuro, né, e nesse momento que a gente vive hoje, a gente não está pronto, enquanto sociedade, para que pessoas como nós possam apenas existir. A gente não está. Lino pontuou antes, né? Que a gente está sempre falando sobre raça, é a gente que está estudando sobre. Esses dias a gente queria falar, trazer o assunto drogas para um dos episódios e a gente não tem pessoas pretas que a gente conheça que estão pesquisando isso, porque estão pesquisando raça, né? Então, assim, a gente ainda está no lugar de ter que falar sobre raça, sobre a nossa resistência e existência nos espaços, né? Então, é isso que eu penso daquilo que foi passado, né? Os meus ancestrais e os nossos ancestrais tiveram que abrir mão de muita existência para que a gente pudesse estar aqui resistindo ainda. Uhum. E a gente é os ancestrais dos nossos futuros, né? Então a gente está aqui ainda criando espaço e lugar para que os próximos possam existir na plenitude, né? Então é isso que eu quis dizer, né? Sobre essa nesse lugar de desistência, entre aspas, de um lugar de afeto, é só quando eu paro para refletir sobre isso, eu entendo que ok, que a minha existência ela estava um pouco para além, não a minha existência enquanto eu, Laís, não, a nossa existência enquanto pessoas pretas está num lugar além, porque a gente ainda está no lugar de preparar para os próximos. Uhum. Nossa, eu boto muita fé. Gente, o papo tá muito bom, mas já chegou aquela hora, né? Já estamos estourando aí o nosso horário. Mas antes, eu não podia deixar de fazer uma pergunta também, que eu acho que aí tá todo mundo curiosa, todo mundo ficou ouvindo super aqui sobre Cher. Mas onde que a gente encontra toda essa acidez de Cher, todo esse deboche de Cher na noite de São Paulo, nos dias de São Paulo? E também quais as outras formas para as pessoas que não estão presentes no estado de São Paulo, como que elas também conseguem te encontrar nas redes sociais, como você divulga seus trabalhos? Então, gente, no Instagram vocês podem me procurar como Furcifercher, tá? Ah, acho que eu vou ser a primeira, kkk. Esse nome Furcifer, deixa eu só fazer um adendo disso. Lógico, deve. Há muitos anos eu me nomeio como Cher Dias. E aí, um belo dia, né, tirando uma panca, eu tive a intuição, gente, Cher não vai poder ir pro meu RG, porque Cher é sobrenome. E nenhum amigo trans, amiga trans, sabia me responder se podia ou não podia, porque ninguém tinha colocado o sobrenome como nome social. E aí não pode. Por lei, você tem que manter a estrutura do seu sobrenome, tá? Então, tipo, o meu sobrenome é Cher Dias da Silva. E aí, nesse mesmo surto, dentro de uma panca, eu falei, eu vou pesquisar um nome. E aí fui pesquisando, pesquisando, e eu sou uma pessoa trans não binária, de gênero fluido. Eu me entendo nos espectros de feminilidade, masculinidade, neutralidade. E aí, isso pode ser uma outra conversa.
E aí eu encontro o nome Furcifer, que é o nome científico de uma espécie de camaleão. E eu adoro isso, por causa que é justamente um animal que a gente se questiona. Ele é falso pelas suas trocas de cores ou ele é íntegro pelas cores mudar? Ela é simplesmente um delírio dele ou quem habita nele e faz o mundo se transformar? Então, eu deixo isso aí sobre o meu nome. Ao mesmo tempo que, tá, me procurem como Furcifer no Instagram ou @hierofante sem destino. E em São Paulo, toda quarta-feira tem treino aberto na Praça da Roosevelt, de circo, onde muitas pessoas se reúnem. Né? Atualmente eu me reúno com um grupo de mais 3 pessoas que treinam bastão de malabares. Então, quem tem interesse em conhecer, etc., quiser fazer uma aula comigo, é só colar lá toda quarta-feira a partir das 7. Hierofante com H, gente. Hierofante, underline, sem destino. Exato. Hierofante 100, o número 100, destino. Não tem um underline. E esse grupo é o grupo do Circo no Beco? Não, o Circo no Beco, ele normalmente se reúne às segundas-feiras, ali... Eilerê. Qual é o nome do bairro? Gente, eu sou péssima nessas orientações geográficas. Mas é só jogar no Instagram também, @Circo no Beco, que vocês também vão encontrar e tem as informações de quando eles se reúnem. Eric, eu não sei como você está com a questão já de título da sua dissertação, mas também se você quiser aproveitar o espaço para divulgar já a sua dissertação para as pessoas te pesquisarem, ou algum trabalho seu, também aproveite o momento. A minha pesquisa só vai estar disponível daqui a alguns meses, né, daqui a uns 2, 3 meses, pela Universidade Estadual do Ceará, mas atualmente a pesquisa ela vai ter o título, instantezinho que eu não lembro, Letramentos e Atores Sociais no Discurso de Bichas Pretas e a Desestabilização do Racismo Homofóbico, né? Infelizmente, ainda tive que fazer esses recortes de pesquisa sobre racismo e homofobia e tudo mais. Espero que os nossos futuros não precisem passar por isso mesmo, ser atravessado por isso. Mas enquanto a gente está fazendo, que a gente divulgue, que a gente acesse, que a gente possa ter conteúdos para a gente poder se fortalecer. Né? É isso então, gente. Eu gostaria de agradecer todos os ouvintes. Gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial, então, Eric Santos, que acabou de apresentar aqui um pouco do que vai ser sua pesquisa, caso vocês se interessem também. E gostaria de agradecer, Furcifer Share, muito obrigada pelas contribuições. Adorei esse feat com o Eric também, que trouxe também riquíssimas contribuições que se entrecruzaram com os assuntos, e foi maravilhoso. Agradecer a todos vocês, ouvintes, bacanas, e nossos convidados. Boa noite a todos! Tchau! Tchau! Tchau. Beijo. Tchau. Tchau!